quando entra o mês de Ramadã, qualquer mês, todos os 12 meses que entram, tem o dua que nós falamos: Allahumma ahillahu alayna. Allah faça com que ele nasce para nós bil amn wal iman, bil amn, com a segurança, wal iman, e com fé, was salamati wal islam, e com a paz e a submissão total a Allah subhanahu wa ta'ala. Aí você fala: Rabbi wa rabbuka Allah, o meu Criador, meu Senhor e seu Senhor é Allah. Esse é o dua que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia quando ele via o Hilal. Agora, quando entra o mês de Ramadã, nós já falamos sobre a questão da intenção, que a pessoa tem que intencionar o jejum do mês de Ramadã. E a intenção do mês de Ramadã, ela tem uma questão importante. Nós falamos que há uma divergência entre os sábios quando falaram sobre a intenção. Aniyat Siyam Shahr Ramadan, porque toda ação ela requer uma intenção. Sem intenção você não consegue praticar uma ação, uma boa ação. Tipo, a oração precisa da intenção para você diferenciar entre uma oração e a outra. O zakat, ele precisa de uma intenção. Tipo, se uma pessoa chegar e pagar uma caridade, ele fala: olha, eu tirei esse ano, eu tenho 100 mil reais guardados, só que eu fui dando, dei 1.000 reais para o fulano, dei 1.000 reais para o ciclano, 500 para o fulano, 2.000 para o fulano, 500 reais para o fulano. O ano inteiro eu fui dando, até acho que eu dei uns 30 mil reais. Agora chegou a hora de você pagar o zakat. Você tem agora 70 mil reais. Você fala: esses 30 mil reais que eu paguei, é válido como zakat ou não? Não, não é válido como zakat. Você tem que pagar o zakat dos 70 mil. Por quê? Porque você não intencionou o zakat, você intencionou caridade. A não ser que você tenha intencionado que eu estou dando esses 30 mil como zakat, aí sim. Então o que faz a diferença aqui é a intenção. O que faz a diferença é a intenção entre a caridade geral e o zakat. A caridade geral você pode colocar em qualquer lugar. O zakat você só pode dar para aqueles que Allah determinou no Alcorão Sagrado, que são as pessoas que foram determinadas, as pessoas que podem receber o zakat. Agora, a caridade em geral, você deu os 30 mil. Agora falta o zakat real que você tem que pagar, e aí vai da intenção. Que isso que faz a diferença entre intenção e a intenção nas adorações. O jejum é a mesma coisa. Você jejua um jejum voluntário, você jejua um jejum obrigatório. O jejum voluntário, você faz a intenção e ele tem um período. O período dele é antes do Dhuhr. Até antes do Dhuhr você pode intencionar e jejuar se você não comeu e nem bebeu durante o dia. O jejum obrigatório tem que ser antes da alvorada. A intenção, porque se for depois da alvorada não é mais válido. Tá, agora, o jejum do mês de Ramadã. Como é que nós fazemos a intenção do jejum do mês de Ramadã? Os Ahnaf, a escola dos Ahnaf, a escola dos Shafi'iyya, a escola dos Hanabila, eles dizem que você tem que intencionar antes do Fajr, antes do Fajr, não, os Malikiyya, Ahnaf não, antes do Fajr, e se você deixar para depois do Fajr, você tem que repor esse dia, porque você deixou um pilar do jejum. Os Ahnaf, eles falaram que pode ser até depois do Fajr, não há problema. Agora tem a questão de você intencionar no dia a dia. Eu intenciono cada dia para o mês de Ramadã, ou eu posso fazer uma intenção só para o mês todo. Tem a escola dos Malikiyya, eles disseram que você pode fazer uma intenção só para todo o Ramadã, porque eles disseram que Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, aquele que ver o mês de Ramadã, فَلْيَصُمْهُ, como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse colocado o mês todo no seu jejum. Agora, as três outras escolas, os Ahnaf, os Shafi'iyya, os Hanabila, eles disseram: não, todo dia você tem que fazer a intenção de jejum. E se você deixar um dia de intencionar o jejum, seu jejum é inválido. Então a gente fala: intencione todos os dias para o jejum.
Agora, você faz intenção para o mês todo. Se um dia você esquecer, você pode levar na escola de quem? Dos Malikiya. Mas o certo é você fazer diariamente. Agora, os Malikiya também, eles disseram, eu faço a intenção de jejuar o mês todo. Tá, tipo, se eu ficar doente, ou as mulheres que tiverem qualquer motivo do ciclo que pode vir, 2, 3 dias, 4 dias, 7 dias, ela quebrou o jejum. O que ela faz? Ela tem que começar essa intenção novamente. A intenção dela anterior de jejuar o mês de Ramadã, ela cortou ali. Então, depois desse corte, se ela começou de novo, ela começou novamente a fazer o jejum, então a intenção dela, ela deve ser feita novamente. Então, essas são questões, detalhes que precisamos conhecê-los. Tá? E não chegar a falar, a intenção do mês todo de jejum, e vai, acabou. Não. Agora, o que é a intenção? Como é que eu intenciono? Eu não preciso falar, nawaitu siyam shahr Ramadan, ou nawaitu siyam hada al-yawm min Ramadan. Não precisa falar com a boca. Basta o seu coração estar integrado com o jejum. Tipo, à noite você falou, amanhã, inshallah, é o jejum. Esse preparo é a intenção. Você acordar para o suhoor, sem pronunciar, isso daqui já é a intenção. Você ficar preparada durante a noite, isso já é a intenção. Agora, tá, mas todos nós somos preparados, todos nós acordamos do suhoor, todos nós antes de dormir, a gente fala, amanhã é o jejum e tal. Isso já é a intenção. Agora, o problema onde que está? O primeiro dia, a primeira noite, às vezes você fala, você não ouviu que amanhã era Ramadan. Aí você acordou de manhã, acordou no Fajr e falaram para você, hoje é o primeiro dia de Ramadan. Você fala, eu não sabia, ninguém falou nada. E agora, o que eu faço? Aí você perdeu o quê? A intenção. Você não intencionou antes do Fajr. Isso daqui numa das escolas. Agora, aqui entra uma das escolas que seria Al-Ahnaf, e a sua intenção é válida mesmo depois do Fajr para as obrigatórias, tá? Aqui que a gente usa as escolas, né? Mas não em todas as coisas, eu vou lá usar as escolas aqui. Não. Você determina uma fatwa numa escola só. Agora, se tiver algo que possa acontecer como esse, a gente usa a escola, e aí não depende de você, do mufti que vai falar para você sobre essas questões. Não. قبل الفجر. Importante ela intencionar um dia antes do Fajr. Se ela intenciona assim, ela decide fazer lá no Fajr, não vale? بعد الفجر, عند الأحناف não tem problema, se for obrigatório, como nós falamos. Tá. As obrigatórias, porque o profeta Muhammad a.s. ele fala no hadith, من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Aquele que não intencionar o jejum antes do Fajr, ele não tem jejum. Agora, esse daqui nas obrigatórias. Agora, como é que a gente sabe que nas voluntárias você pode intencionar depois do Fajr? Hadith Aisha radiyallahu anha, ela disse, quando o profeta Muhammad a.s. ele entrava na minha casa certo dia, depois do Fajr, depois do Duha, e ele perguntava para mim, você tem algo para a gente comer? E ela dizia não. Então ele dizia, então eu estou de jejum. E ele intencionava o jejum naquele dia, um jejum voluntário. Então esse hadith da Aisha mostra para nós que o jejum voluntário pode ser feita a intenção depois do Fajr, não há problema, mas que seja antes do Dhuhr, antes do Dhuhr. Agora, o obrigatório não, porque estirava no outro hadith, esse hadith que o profeta Muhammad a.s. ele nos ordena nas obrigatórias que a intenção seja feita antes do Fajr.